Olá, hoje eu vou estar falando sobre como eu parei de repudiar meu marido, como eu comecei a buscar pela salvação da alma dele, para que ele saísse do engano do pecado e da morte, que é onde ele se encontra, porque a gente sabe que segunda aliança não existe na Bíblia, não existe versículo bíblico falando que pode se casar novamente. Então, isso é uma heresia que o mundo inventou. Então, viúvos e solteiros podem sim, mas de contrário não. Então, a gente vai falar aqui sobre o versículo bíblico mais apaixonante que eu amo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você vai me perguntar o que tem a ver uma coisa com a outra. Eu busquei o amor de Deus, né? Como eu busquei o amor de Deus? Então eu conheci técnicas de elevar a nossa frequência, para que a gente não continue mais atraindo pessoas ruins para a nossa vida, né? Então eu sempre vou atrair mais do mesmo. Então eu não dava certo em nenhum relacionamento, então só se aproximava de mim e eu me aproximava de pessoas que me prejudicavam grandemente. Então eu aprendi sobre buscar subir a minha frequência. E aí é amor, perdão, gratidão e compaixão. Então são 4 frequências assim que estão muito elevadas, né? Mas a principal é o amor. A principal é o amor. Eu tenho uma tabela que existe muito fácil, tabela de Hawkins, que ensina as frequências. E quando você está nas frequências muito baixas, você não sai de lá sozinho. Então, é o amor, a frequência da murmuração, a frequência de pessoas que estão na ingratidão, né? Reclamam de tudo, a frequência do vitimismo, a frequência da culpa. São frequências baixas, onde as pessoas estão ali tão enroladas com esses sentimentos, elas não conseguem sair dali sozinhas. O vitimismo, ele é tão terrível, porque você se sente vítima de tudo e de todos. E aí você fica ali enrolado nesse sentimento e você não conhece o amor de Deus. Aquele que tudo pode. Sabe aquela pessoa que dá a vida pelo outro? É um amor altruísta, que não cobra nada, que não pede nada em troca. Então, quando eu cheguei a subir minha frequência, eu fui entender que isso é a frequência divina, que é a frequência de Deus. Isso começou em mim a atinar para o que é o Senhor Deus, para o que é o divino, e começou a atinar para o que a palavra quer. Então, se eu estou sendo enchida e preenchida pelo amor de Deus, eu tenho que transbordar esse amor. E o amor é o que resgata todos os que estão em frequências baixas. Então, somente uma pessoa que tem muito amor consegue atingir o coração da pessoa perdida no engano, na mentira. Então, passei a amá-lo e a amar a pessoa que está com ele de tal forma que eu oro muito pela salvação deles. Eu comecei a buscar muito que eles sejam encontrados pelo amor de Deus e sejam salvos. Isso fez com que a minha frequência continuasse elevada, porque eu não posso. O amor é o contrário do ódio, do repúdio. Então eu não posso, de maneira nenhuma, sendo cheia do amor, ter algum tipo de sentimento por algum tipo de pecador. Então eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Quando eu aprendo a amar a Deus acima de tudo, esse amor a Deus acaba me obrigando a amar o próximo como a mim mesmo. E desta maneira alcançar, né, mais pessoas. A gente está aqui fazendo as orações, né? Eu tenho vários nomes aqui que eu estou orando. O Elcivaldo e a Jaciene, que o Senhor Deus restaure o casamento de vocês. A Cláudia e o Eduardo. A Cíntia e o José. O Marcelo e a Luciana.
a Elisângela e o Admar, o Divino e a Marcileide, a Rosiane e o Wesley, a Franciele e o Moacir, a Sueli e o Hemógenes, que vocês estejam também juntamente comigo, concordando com essa oração de salvação de alma de cada um, porque não são casamentos, são almas, e as pessoas sendo encontradas pelo amor de Deus, estamos então também salvando as suas almas, né? Então, que eles consigam sair do engano, da mentira e consigam também ser alcançados pelo amor de Deus, que não quer que ninguém se perca, né? Então, eu tenho muito amor, muito carinho por cada inscrito no meu canal, por cada pessoa que me manda mensagem e pede oração. Então, eu vou continuar aqui. A Carla e o Tiago, o Leusimar e o Luiz, o João e a Bárbara, o José e a Ivana, a Betânia e o Darlan, o André e a Ravena, a Aisha e o Anderson, o Jarbas e a Camila, a Cassiopeia e Carlos, fiquei até em dúvida com esse nome, o Wellington e a Jéssica. E vocês concordem com essas orações, porque tudo que você faz para o próximo volta para você. Quando você é inundado pelo amor de Deus e você quer transbordar, isso acaba... Bateu uma porta. Tem muito vento aqui hoje, muito vento. E aí, eu quero que vocês também estejam juntamente comigo orando por essas pessoas, orando pelo meu canal, orando por mim, porque eu estou no jejum de 40 dias, né? Estou há 10 dias, né? Hoje acho que é o 11º dia. E, claro, eu tenho minha filha, eu tenho que fazer comida para ela. E eu fui fazer uma batata frita, só que na air fryer. E quando eu fui ver se ela estava boa, eu fui pôr a batata na boca e eu uso dentadura. E aquela batata grudou no céu da boca e assim para trás dentro. Então eu tô com uma ferida enorme, porque até eu tirar aquela batata quente, fervendo, ferveu, né? Então tá, assim, as bolhas todas abriram e eu tô à base de remédio forte, eu tô até inchada por causa dos remédios, né? Eu tô tomando Torcilax a cada 4 horas e é um remédio muito forte, que o certo é tomar a cada 8 horas, mas eu não aguento a dor. Me dá uma dor e uma febre, fora que tem muito sangue. Então, quando eu busco, né, sempre tem um pouco de sangue, porque são feridas, né? Isso até me faz pedir a Deus direção sobre o jejum, porque eu não contava que isso poderia acontecer. Mas o fato de eu ter provado a batata queimou o céu da minha boca, atrás da dentadura. Então, assim, é bem na parte que engole. Estejam orando por mim também. Vamos continuar aqui. A Marta e o Clóvis, a Fernanda e o Ailton, a Érica e o Milton. Que o Senhor Deus esteja encontrando a todos. A Selma e o Almir, a Sônia e o Edival, a Olga e o Edilson, a Lenine e a Gleice, Lenine e Gleice, Leonor e João, Carla e Fabrício, Irineu e Edilene. Estejam todos concordando com a salvação dessas almas, porque é isso que importa, é isso que importa. A gente quer os casamentos de todos restaurados, mas principalmente a salvação de quem está buscando e também a salvação de quem está do outro lado, que está no engano, que está na mentira, mas o seu amor aumentando, a sua frequência em amor aumentando, vai alcançar também essas pessoas. O Emiliana e Geraldo, Maria e Claudemir, Larissa e Eliser, Marcos e Giane, Jéssica e Jefferson, Antônio Leão e Maria, Islânia e Manuel, Lelton e Cleidinha, Darlan e Neidiane, Eduarda e José Emílio. Eu fico tão feliz
por ter essa retribuição. Eu estou orando por eles, por essas pessoas, por esses casais, pela salvação deles, mas eu sinto também que estão orando por mim, que estão orando pelo canal, estão orando pelo crescimento do canal. Eu sinto que, na medida que você dá amor, você recebe isso de volta. Eu sinto isso muito bem retribuído em minha vida, em todas as circunstâncias, no cuidar do dia a dia, de tudo que acontece. E eu agradeço muito por esse empenho de cada um em estar buscando também a sua própria restauração pela sua própria alma. São pessoas que realmente já entenderam. O objetivo principal da restauração é a salvação primeiro da nossa alma e depois a salvação da outra pessoa que está do outro lado e que ainda está. E ele será alcançado pelo amor de Deus. Porque quando a pessoa está nas frequências baixas, ele está perdido, ele está no engano, ele não sai de lá sozinho. E Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é amor. Deus é a única fonte do verdadeiro amor. E o amor dele foi totalmente expresso na cruz, onde ele se fez carne, habitou entre nós e derramou o seu sangue para a remissão de todos os nossos pecados, né? O Itamar e a Joane, a Renata e o Daimon, a Gilcélia e Cristides, o Alex e a Mariane, a Daiane e o Frank, o Silvio e a Cristiane, a Ludmila e o Fabrício, a Kelly e o Marcos, o Bruno e a Vanessa, a Raniele e o Richardson, o Jardel e a Jéssica. Que se vocês sintam também que eu não estou brincando quando eu oro por vocês. Quando eu ponho o nome de vocês realmente na presença do Senhor, que eu estou buscando também pela salvação de vocês e a minha salvação, porque tudo que eu me comprometo a fazer eu tenho que cumprir, tudo que eu inicio eu tenho que ir até o fim. Então eu realmente quero muitas restaurações, quero muitas pessoas salvas que venham com testemunho. Eu estava buscando pela restauração, mas agora eu estou feliz por ter encontrado Jesus e estar vivendo a minha salvação, porque esse é o objetivo principal da restauração. O Wagner e a Sandra, o Rodrigo e a Elaine, a Tânia e o Nelson, a Dionéia e o Rodrigo, a Janete e o Ailton, a Cícera e o Roberto, o Bruno e a Roberta, o Marcos e a Silmara, o Eduardo e a Anice, o Reinaldo e a Regiane, e algumas pessoas que na live pediram oração para si mesmo, que é a Amélia, o Renato, a Aurora e só, né? Então, são essas as pessoas que eu estou orando, que estou também pedindo que o Senhor restaure sua vida, seus casamentos, em nome de Jesus Cristo. Tem alguns nomes aqui ainda: a Aldalzija, a Marina, a Raica, o Washington, a Elisângela, o Marivaldo, a Marlene, a Edilene, o Sidney, a Nilzete, o Jarbas, a Daniele, o Antônio, a Cláudia, a Romilda, o Sidney, o Ricardo, a Renata, o Eduardo, o Júlio e a Giane, né? Então, esses mandaram o nome separado em duas listas e eu não deixo de orar, né? Eu tenho que atualizar para uma lista só. Então, tenho duas listas, mas eu não estou deixando de trazer o nome de vocês nas orações, em nome de Jesus Cristo. Eu espero que todos sejam realmente alcançados pelo amor de Jesus e que realmente vocês entendam que é pela salvação das almas de vocês, em primeiro lugar, quando vocês tiverem completamente certeza de que estão vivendo a salvação, porque o casamento, a primeira aliança, é projeto de Deus. Em Malaquias capítulo 2, ele vai falar que Deus foi testemunha entre tu e a mulher da tua mocidade, ou seja, a primeira aliança.
Então Deus quer que você realmente busque pela sua primeira aliança, pela salvação dessa pessoa e de si mesmo, para que você seja instrumento de salvação para outras pessoas. Você não poderá ser usado por Deus se você não está buscando pelos seus. Então o meu objetivo do meu jejum, da campanha de jejum de 40 dias, é exatamente: quem não cuida dos seus, especialmente dos da sua casa, negou a fé, que é pior do que um ímpio. O que pode ser pior do que um ímpio? Pior do que uma pessoa que está no mundo, né? Não existe coisa pior do que ser um ímpio, né? Então, devemos sim amar a nossa família, a nossa casa, a nossa primeira aliança em primeiro lugar, e depois buscar pela salvação de outros. Não adianta eu querer buscar a salvação de outras pessoas e não cuidar dos nossos, dos da nossa casa, não é? Versículo 13, Malaquias 2:13. Ainda fazeis isto, cobrindo o altar do Senhor com lágrimas, choro e gemidos, de sorte que ele não olha mais para as ofertas, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizes: por que o Senhor? E dizes: por quê, né? Aí o Senhor responde: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, ali a gente busca a base de que o homem deve buscar pela salvação da sua primeira mulher. Então, sendo desleal, o Senhor não vai aceitar nenhum tipo de sacrifício, como foi lido aqui. Com choro e gemido, de sorte que ele não olha mais para as ofertas, não aceitará mais de bom prazer. Então você pode até querer dar oferta, ajudar o canal, como algumas pessoas estão ajudando, mas se você não está realmente cuidando de quem realmente deve ser ajudado, que é a sua primeira aliança, você está contrariando a palavra de Deus. Então, eu sempre desafio aqui no canal: quem achar na Bíblia que pode casar com a divorciada, pode casar com o divorciado, que o divorciado está liberado para casar novamente, liberado sim para ficar sozinho, mas liberado para casar novamente, aí vocês inventaram o contexto, porque continuando lendo, você sempre vai ver ele estimulando as pessoas a viverem em castidade. E como dominar a própria carne? O jejum é uma prova de que a gente pode dominar a própria carne, deixar de comer o que gostamos, deixar de nos alimentar. Isso é para pessoas que já estão num processo de santificação. A gente vê exemplos de pessoas que se converteram e logo conseguiram fazer jejum, mas não é fácil. Na medida que você cresce espiritualmente, os desejos da carne diminuem e até acabam, cessam. E essa parte do desejo da carne, da pessoa que foi abandonada e agora não tem mais, é algo que a pessoa precisa buscar no Senhor a santificação. A santificação e o poder de dominar o desejo da própria carne vem do Senhor. Não é obra das nossas mãos, pela força do braço, não vamos vencer. Então, eu espero que todos e todas, né, que estão no meu canal, que estão no caderno de oração, que estão sendo ali auxiliadas pelo Senhor, sendo visitadas pelo Senhor, se sintam acolhidas, porque eu não cesso, não esqueço de nenhum. Se o teu nome não está nessa lista, ou se eu li alguma coisa, eu escrevi alguma coisa errada, você me manda, porque o intuito é você, tá? O cônjuge é consequência. Quando o teu amor estiver elevado o suficiente, vai atingir o seu cônjuge. E as algemas do inimigo são terríveis mesmo. O inimigo não vai querer soltar. Então, eu tenho testemunho de um relacionamento que eu tive, né? Eu tive um relacionamento com um homem após o meu divórcio, um homem também divorciado, e eu não conseguia sair fora desse relacionamento, mesmo sabendo que estava errado, mesmo não conseguindo congregar em nenhuma igreja, porque não aceitava essa condição. Eu tentava sair fora e não conseguia.
E ele então tentou me matar. Então assim, é algo muito sério. Muitas pessoas correm risco de vida quando estão algemados no pecado. Eles não conseguem voltar porque o inimigo não quer soltar. Ele quer até usar a outra pessoa para prejudicar a vida, matando. Como eu passei isso na carne, eu sei que as algemas de Satanás são terríveis. Ele realmente prende a pessoa e o fim é que ele morra no pecado. Eu passei isso na carne, mas o Senhor me libertou. Eu estou liberta, graças a Deus, e não entro mais nessa furada, nesse engano, porque se você se envolve com alguém que não tem compromisso com Deus, essa pessoa vai ser usada pelo inimigo para te roubar, matar e destruir. O inimigo tem ódio de quem está se convertendo verdadeiramente conforme é a palavra de Deus. Então, que essa palavra venha de encontro ao seu coração hoje. Eu agradeço a todos, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por quem ficou até o final. Obrigado por quem sempre comenta, porque isso acaba aumentando a audiência do vídeo. Então, os comentários ajudam a aumentar a audiência e vocês assistirem até o final também ajuda a aumentar a audiência do vídeo. Porque vídeo que a pessoa sai logo no começo, o YouTube acaba derrubando, porque é algo que não está dando interesse. Então, a pessoa que fica até o final é quem realmente mantém o engajamento dos vídeos e aumenta também a propagação do Evangelho, né? O Evangelho do amor para com Deus, do amor próprio, e poder então transbordar esse amor para a nossa família, para o nosso cônjuge. Então, muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém.